E aí, gente bonita, tudo bem? Iniciando mais uma semana aí, eu quero compartilhar um pouquinho, uma breve devocional com você, uma reflexão. Amém? Eu queria compartilhar com você nessa semana. Eu sei que a gente estava compartilhando algumas devocionais baseadas lá no livro de Jesus, modelo de liderança diferente, mas eu quero compartilhar com você hoje uma palavra que Deus tem falado ao meu coração, que se encontra lá em Lucas, no capítulo 6, a partir do versículo 46, que fala sobre fundamentos, fala sobre alicerce. E a palavra do Senhor diz assim: Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Lucas, nesse texto aqui, ele escreve o finalzinho do Sermão do Monte, que também se encontra lá em Mateus, capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Então, após todo o Sermão do Monte, Jesus termina o Sermão do Monte falando sobre edificação, falando sobre fundamento, falando sobre edificar a casa. O que a gente entende por fundamento? A fundamentação ou alicerce de uma casa serve para apoiar a casa no terreno. E eu conversando com a minha irmã, que ela fez edificações, ela é engenheira, eu perguntei, Maristé, a fundamentação é a parte mais importante da casa? E ela falou, sim, através da fundamentação que vai dar uma base para ser construída toda a casa. Então a fundamentação é a parte mais importante da casa. E a gente costuma falar que nós somos a casa de Deus. A gente costuma cantar por aí, essa casa é sua casa, nós deixamos ela para você. Mas qual tem sido o nosso fundamento? Jesus fala que aquele que é prudente e que ouve e pratica a palavra, edifica sua casa sobre a rocha. E em Atos fala que Jesus é a pedra angular, ou seja, Jesus é a rocha. E Jesus é a palavra. Então a palavra dele é a rocha. Nós precisamos ter a nossa casa edificada sobre a rocha. E como fazemos isso? Lucas fala: aquele que ouve e pratica a minha palavra. Então, se a gente quer ter uma casa edificada sobre a rocha, a gente precisa ouvir e praticar a palavra de Deus. Mas a gente tem a mania, nós seres humanos temos a mania de se preocupar com aquilo que é exterior. Ou seja, a gente olha para uma casa, a gente vê a cor, a gente vê a janela, a gente vê o formato, mas a gente sequer pergunta sobre a fundamentação, porque a fundamentação ninguém vê. E eu costumo falar que a gente, quando olha para a vida de uma pessoa, e a gente também costuma olhar o jeito que ela prega, o jeito que ela louva, o jeito que ela dança, tudo aquilo que ela faz, mas a vida devocional não costuma importar muito pra gente, porque é uma coisa invisível. A nossa vida devocional é construída no secreto, é construída dentro do nosso quarto. Só que a casa, ela é importante, ela tem que ser bonita, é legal, mas o que vai manter você firmado na fé e passar pelas tempestades é o seu fundamento, é o seu alicerce, que precisa ser Jesus. Mas só que a gente olha para o exterior porque o exterior traz reconhecimento humano, o exterior traz holofote. Entretanto, se a gente não cuidar da fundamentação da nossa casa, a nossa casa, que é o templo e o Espírito Santo do Senhor, ela pode cair. E em tempos que nós temos vivido de tempestades, tempos de dificuldades, que as águas, a ansiedade, o medo tem batido contra nós por causa desse tempo de pandemia, se nós não tivermos a nossa casa alicerçada em Jesus Cristo, a gente pode cair. A nossa fé pode ir como areia por água abaixo. As dificuldades e os tempos difíceis revelam qual tem sido o nosso fundamento, rocha ou areia.
E nós precisamos, se nós não temos tendo tido tempo de devocional com Deus, de ouvir e praticar a palavra dele, nós precisamos aproveitar esse tempo para reformar, não a casa, porque a casa na nossa vida é o que menos importa. Claro que a gente pode fazer uma casa bonita, mas o que importa mesmo é o fundamento. E o fundamento precisa ser a palavra de Deus. O fundamento precisa ser o próprio Jesus. E como a gente faz isso? Através de leitura devocional. Então, eu desafio a você nesse tempo. Tenha mais momentos de devocional com Deus. Sabe? Isso as pessoas não vão ver. As pessoas não vai trazer reconhecimento. Mas é o que vai firmar a minha e a sua fé. É o que nós fazemos quando ninguém está vendo. É o que nós fazemos no nosso quarto, quando paramos para ouvir ao Senhor. Não quando a gente está pregando, mas quando a gente está escutando a voz de Deus, intimamente com Ele. Então, que o nosso fundamento, para o nosso fundamento seja Jesus Cristo, para a nossa fé estar firmada, e pode vir qualquer tempestade que não vai nos abalar, para a gente ser prudente, como Lucas fala, que a gente possa ter uma vida devocional e aproveitar esse tempo para criar essa prática, se a gente ainda não tem. A casa bonita traz reconhecimento humano. A casa bonita traz reconhecimento humano. Mas a casa alicerçada sobre a palavra de Deus traz firmeza na fé. Nossa vida devocional é mais importante que o nosso ministério. O fundamento da nossa casa ninguém vê. É o que nos mantém de pé. Somos casa de Deus e somos alicerçados na rocha. Que Deus abençoe a sua vida.